Olha só, 2019 é ano de Jogos Pan-Americanos. Ano que vem, 2020, temos Olimpíada. E algumas mudanças realizadas em 2017 no Estatuto do Comitê Olímpico Brasileiro podem ter começado a transformar o esporte no Brasil. Desde então, 12 atletas brasileiros têm o direito de participar das decisões da Assembleia Geral do COB, inclusive com direito a voto nas eleições da entidade nacional. Para um bate-papo sobre os rumos do esporte no Brasil e a importância da participação dos atletas nessa gestão, estamos com Diogo Silva, ex-atleta olímpico do Taekwondo e repórter do Bom para Todos. Tudo bem, Diogo? Oi, Diogo. Tudo bem, boa tarde. Boas mudanças? Dá para apontar já alguma transformação? Sim, ótimas mudanças. O Brasil, nos últimos 16 anos, nós vivemos a melhor época esportiva do nosso país, desde os Jogos Pan-Americanos de 2007 até os Jogos Olímpicos de 2016, foram grandes mega eventos. Sim. Mas o brasileiro ele deixou de aproveitar uma oportunidade única, que era de deixar um legado esportivo, não só olímpico, mas esportivo, um legado cultural esportivo, inserir o esporte dentro das escolas, criar um dinamismo melhor no Brasil, dentro de leis e regulamentações do esporte no Brasil. E quando deu ali em 2015, já estava havendo uma investigação grande dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, Ministério do Esporte e as suas confederações, devido a várias denúncias, principalmente de superfatorização dos Jogos Olímpicos, né, da sua organização. Então, assim que acabou os Jogos Olímpicos de 2016, a Polícia Federal começou a agir em algumas confederações e também no Comitê Olímpico. No Comitê Olímpico teve a prisão do Carlos Arthur Nusma, que ficou, ele ficou lá no Ele ficou 22 anos no poder. Ele entrou em 1995. 22 ou 30, não foram? Corridos, né? Corridos entendi, foi... no total foram 32. Nossa. Corridos foi de 1995 a 2017. Ele criou praticamente uma agência dentro do Comitê Olímpico de troca de favores. Nós temos a Lei Agnello Piva, que ela é uma lei pública que financia o esporte. Então, 2% de toda a receita bruta da Loteria Federal vai para o esporte. Então, ele sai do público e entra no privado pelo Comitê Olímpico, e o Comitê Olímpico direciona isso às confederações. No ano de 2018, foram 225 milhões esse recurso, só para a gente entender o montante que é isso. Sim. Então, o Nusman, ele tinha todas as confederações na mão, porque o repasse da verba pública estava dentro de um acordo se você vai votar em mim. Então, você vai me reeleger, você tem o direito do repasse público. Você não vai, ou eu congelo ou dificulto que você consiga isso. Por isso que ele foi se perpetuando. E na nossa legislação, nós não tínhamos um break sobre isso. Por exemplo, as reeleições eram infinitas. Sim. Então, com isso, ele conseguia jogar e deixar todo mundo na mão. Então, o que, dentro dessas mudanças de 2016 para agora, em 2018, no Congresso, eles conseguiram aprovar uma reformulação da Lei Pelé. A Lei Pelé, ela nasceu em 1998, em homenagem ao Pelé, do futebol, que foi um marco regulatório do esporte que não existia até aquele momento. Só que ele foi muito direcionado ao futebol. Então, os esportes olímpicos sem ficar ali nessa rebarba. Então, dentro desse marco regulatório, ele era muito engessado e tinha muitas falhas. Então, dentro do desporto jurídico, era facilmente manipulado por conta disso. Então, houve uma reformulação, uma atualização dentro dos tempos reais que nós vivemos, e essa mudança foi extremamente impactante nos esportes olímpicos. O primeiro dessa mudança é ampliar esse grupo de gestão do Comitê Olímpico e das confederações olímpicas e do futebol. O que isso significa? O atleta não tinha direito a voto. Então, o atleta normalmente é a grande estrela de toda entidade esportiva. Sim. Porém, ele não pode escolher quem o representa.
Agora, as próprias confederações também precisam ter um número de atletas na participação da gestão, né? Inclusive para receber verba pública, é isso? Exatamente. Então, dentro desse desdobramento, o Comitê Olímpico, que passou também com esse processo do Carlos Arthur Nussmann, então, em 2017, foi eleito o Paulo Vanderlei, que é o novo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele já era do judô, já tinha feito um ótimo planejamento no judô, a era do judô que mais conquistou medalhas, o Paulo Vanderlei era esse responsável. E ele foi para o COB e, para desvincular a imagem dele do Nussmann, ele começou a criar inúmeras regras. E uma dessas regras é que agora tem uma comissão de atletas, no qual tem 11 atletas olímpicos, e eles têm direito a voto. Sim. Né? Isso, aí já muda muita coisa. E já muda muita coisa. Isso foi repassado às confederações. Então, toda confederação hoje, por lei, se ela quer receber verba pública, ela precisa ter um representante dos atletas e uma comissão de atletas com 11 atletas. Agora, Diogo, eu queria te perguntar uma coisa. Nesse imbróglio todo ali com o Nussmann, tantos anos ali, tanta gente se perpetuando no esporte, o dinheiro que chegava ali, chegava, na verdade, nas federações e chegava no que interessava, que eram os atletas? A grande dificuldade que nós tínhamos é porque as confederações não têm uma boa governança. Sim. Ela não tem uma boa gestão. Porque dentro dos estatutos ou das criações das leis para que essas pessoas possam assumir o poder, nunca foi criado um nível educacional para que você pudesse ser o presidente. Então, qualquer pessoa pode. Sim. Então, muitas pessoas eram eleitas sem nunca ter passado por um processo administrativo. Então, ele não dominava a parte de gestão. Sim. E, com isso, cometia inúmeras falhas e também começou a perceber que era muito dinheiro entrando e que ele podia tirar um pedaço. Então, esse dinheiro federal ele é repassado ao Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico repassa para a confederação. E a confederação ela é autônoma e ela utiliza desse recurso dentro do seu planejamento. Porém, nunca teve uma fiscalização do Ministério do Esporte, do TCU ou do Comitê Olímpico Brasileiro para dizer que esse dinheiro que está dentro do planejamento realmente está sendo utilizado para isso. E aí era onde tinha muito desvio de verba. E agora não tem mais o Ministério do Esporte. De que forma interfere nessa fiscalização? A gente ainda está tendo uma adequação de como isso será. Isso é muito novo, aconteceu do ano passado para esse ano. Então, ainda está tendo uma adequação de como vai funcionar. Mas a lei ela foi aprovada antes. Né? Ainda o Michel Temer, antes dele quebrar tudo, ele conseguiu ainda, pelo menos, essa benfeitoria. Então, como foi antes, não vai alterar no momento. Né? Então, a gente teve o deputado Rocha, da Bahia, do PR da Bahia, José Rocha, que ele foi uma das pessoas a levar essa pauta, e depois ele foi para o Senado com Álvaro Dias, do PSDB, e aí saiu o resultado no fim de 2018 para o início de 2019. Sim. Então, essa nova adequação do esporte, ela é também em função para uma grande corrupção. Sim. Né? Então, são normas. Agora, o TCU ele investigou todo mundo, ele bloqueou as contas do Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico, em 2018, perdeu todos os patrocinadores. Né? Ele teve um bloqueio do Comitê Olímpico Internacional. Então, com isso, o impacto foi gigantesco. Só da lei federal, eram 18 milhões por mês. Um dos primeiros a cair foi o da Federação de Taekwondo. Um dos primeiros a cair foi o Taekwondo. Foi uma operação que chamou Contragolpe. Foi especificamente para o Taekwondo. E que dali descobriram que existia uma agência que ensinava essas confederações a como desviar a verba pública. Era algo muito maior do que a gente imaginava. Agora, Diogo, essas mudanças que estão acontecendo agora já terão reflexo nas próximas competições, próximas Olimpíadas, ou é uma coisa para se ver o resultado mais para frente? Elas já estão tendo transformações agora. Por exemplo, alguns esportes já têm suas comissões de atletas. Né? Então, a gente pode nomear aqui a comissão de atletas do Comitê Olímpico, que nós temos o ex-atleta olímpico Thiago Camilo, do judô, como presidente. Nós temos a Comissão Nacional de Atletas, que tem a Hortência como presidenta, que antigamente era o Zico, né? Tem na liderança o Lars Grael.
E nós temos a Confederação de Vela, Handebol, Vôlei, Triatlo, Ginástica, Judô, Liga Basquete Feminina, todas elas já têm comissão de atletas. Então, isso vai começar a ser uma regra. O impacto é imediato quando você coloca o atleta para discutir a gestão do esporte? Porque ele é a ponta mais importante que nunca foi escutado. Sim. E isso provocava uma rachadura muito grande, né? E também muitas falhas. Não tinha questão do pertencimento, né? O esporte é seu e você não discutia como ele estava sendo administrado. E também eles que diziam o quanto que você ia ganhar pela sua performance, Sim. sem nenhuma discussão do outro lado. Sim. Então, dentro desse novo modelo, as confederações, elas também precisam seguir a lei, porque se você não tiver a sua comissão, você não recebe verba pública. E 80% a 90% delas são dependentes da verba pública. Claro. Então, dá mais força para o atleta. O atleta agora está na parte de dentro. Sim. Ele vai começar a discutir sobre leis, ele vai ter um entendimento sobre leis, sobre governança, sobre gestão. O COB, ele fez, a partir de 2016... um curso de gestão de carreira, coisa que não existia, né? No futebol também, nas mudanças do Lei Pelé, a gente não tem ideia, mas os jovens que são vendidos para a Europa, isso tornou um mercado que tem um impacto muito grande para a criança, porque vem um monte de empresário colocando que ele vai ser vendido para o Barcelona, e aí deixa esses garotos em vários países do mundo e abandonam. Claro. E os pais são do Maranhão, sou do interior do Norte e Nordeste. E tem aqueles empresários também que imobiliam a casa, compram uma televisão e diz que isso é só a pontinha do iceberg. Que Exatamente. E leva a criança com maior facilidade. Então, né? com essa nova regulamentação também, ele inibe essa ação dos empresários no universo do futebol. Maravilha, Diogo. Diogo, muito obrigada pela participação. Que aula, adorei. Suas reportagens são incríveis também. Fica o registro, a gente sempre comenta aqui no estúdio, mas a gente curte muito. Obrigado a todos. Legal, valeu, obrigada. Diogo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.